Bastidores da Política, estamos de volta, Itamar Gonçalves. Se inscreva no canal no YouTube, no Instagram, no Facebook, na plataforma toda. Há mais de 40 anos de jornalismo, acompanho Jundiaí e toda a grande região. E hoje eu tenho mais uma vez um convidado com um carinho muito grande. Fiz questão de chamar, porque nós estamos no mês de abril, estamos vivendo um momento importante de janela política. Daqui 6 meses temos eleições municipais, vão eleger os novos prefeitos e vereadores em todos os municípios. E é um tema importante do qual eu tenho certeza que você se interessa muito. Para isso eu trouxe alguém que tem essa experiência. Foi vereador 3 vezes, presidente da Câmara, é superintendente da FUMAS, presidente do PSD, né? É o José Galvão Braga Campos. Eu sempre digo, quem sabe é o Tico. Tico, mais uma vez, obrigado por vir aqui aos nossos estúdios, para participar, para bater esse papo e trocar essas informações, levar informações ao nosso telespectador. Agora não é só ouvinte, telespectador, né? No rádio ouvinte, telespectador, para falar de política, bastidores da política. Tudo bem, Tico? Oi, Itamar, é um prazer estar com você aqui, né? Você que é uma referência para o rádio e agora também para a telinha aí, para as mídias sociais, né? Parabéns. E falar do que a gente gosta também, né? Bastidores da política, olha aí. Você começou muito bem, Tico, falar do que a gente gosta. A gente boa política. Política é uma coisa muito boa. Boa. Política faz parte da vida da gente. No dia, em casa tem política, né? Na escola, em todos os lugares tem política. É uma relação, é uma vivência. Por mais que as né? pessoas não gostem de política, Itamar, são governados por políticos, né? Então, as ações todas da política refletem no dia a dia das pessoas. Exato. Então, tem que ficar atento, sim. Tem que ficar atento, os jovens vão ficar atentos e mais. Eu acho que a política viveu uma transição no Brasil muito ruim. Foi um negócio de mensalão, petrolão, essas coisas. Isso prejudicou muito a imagem do político, mas nós temos muitos políticos no ambiente político, muitas personalidades importantes que estão, eu diria que agora resgatando a imagem que nunca deveria ter se perdido, né, Tico? Estou errado? Jundiaí é prova disso, né, Itamar? É? Sempre foi uma cidade bem administrada. O pouco que descambou aí num período, a população entendeu e voltou para um grupo que sempre governou essa cidade e governou muito bem, que tem índices maravilhosos, né, para ser assim copiados pelo Brasil todo, né? Então Jundiaí sempre teve bons políticos. Você não vê Jundiaí, os políticos jundiaenses em escândalos. Então isso é muito importante para a cidade, né, Itamar? A história conta isso, a história do desenvolvimento, nas décadas do desenvolvimento de Jundiaí, são momentos importantes. Abastecimento de água. Gente, a gente conversando com as pessoas, Jundiaí é uma das poucas cidades que tem mais de 97, 98% de rede de água e esgoto. 98% de rede de esgoto, de tratado, né? E não se consegue chegar ao 100% porque a cidade cresce. Esse dado o próprio Walter da Costa Silva Filho, que é o superintendente do DAI, me falou. É impossível chegar ao 100%, porque sempre tem um bairro novo. É isso aí. Não é? Mas é um dado importante do abastecimento, saúde pública, a água, que hoje... Só para que você saiba, hoje Jundiaí continua tratando a questão de aumentar os reservatórios de água em Jundiaí espalhados para garantir ainda mais água por mais tempo. E já estamos com um projeto para o futuro também, né? Isso aí. Nós tivemos no passado falta de água, Jundiaí vendeu, chegou para vários isso mesmo. No período, não é isso? É isso mesmo. Itu, problema sério, falta de água. Salto até hoje, Tico, tem problema de falta de água. Lá é o prefeito, vice-prefeito, eu não vou lembrar o nome aqui de Salto. É o Laerte Sonsinho. Eu chamo de Laerte Sonso. É isso aí, prefeito, Laerte Sonsinho. Porque 4 anos de governo, ele não conseguiu, Tico, veja, gente, como é importante a política. Ele não conseguiu, nos trâmites políticos, Tico, desenvolver com o governo federal, com o governo estadual, com deputados estaduais e federais, algum projeto, nem que fosse emergencial, para aumentar a outorga de captação de água para a cidade, para tirar de Dayatuba, para tirar de Cabruva, e Salto tem falta de água até hoje. Itamar, o que você está falando é uma realidade. Se, oxalá, as cidades tivessem técnicos como nós temos na nossa cidade, gestores públicos com a capacidade que nós temos, então Jundiaí tem uma capacidade muito grande de fazer a boa política. É por isso que Jundiaí tem os índices que tem, é referência em vários setores e é assim que tem que continuar. Então. Falou um dado importante, desde a época do Benassi, você pegar Benassi, Miguel Haddad, saudoso Arifossi, pode dar uma descambada ali na esquerda, a esquerda experimentou Jundiaí e não gostou, hein? Pedrinho lá arrebentou, não volta nunca mais, porque não tem capacidade, não tem condição. Aí Luiz Fernando Machado, que se demonstrou uma liderança muito grande, né, na cidade de Jundiaí, novas lideranças estão surgindo e nenhuma dessas personagens envolvida em escândalo nenhum. Isso é fantástico, isso é muito bom. Isso mesmo. Isso é muito bom. Tico, deixa eu falar o seguinte, mês de abril, janela partidária, explica isso pra gente, é troca de partido, vereador pode trocar, como é que funciona isso? Formar grupo para a eleição? Se você quiser sair candidato, quem quer sair candidato,
a vereador, a prefeito, tem que estar filiado 6 meses antes, Itamar. E essa janela fecha dia 5, né? Certo. Dia 5 de abril. Dia 6 de outubro são as eleições. Exatamente 6 meses. 6 meses, exatamente. Então você tem que estar filiado a um partido 6 meses antes, para concorrer a uma vaga de vereador ou de prefeito, né? Então é dessa forma que acontece. E também o vereador que está no partido, ele pode migrar para outro partido, então ele pode fazer essa troca. Essa é uma janela de 1 mês que tem para os vereadores trocarem de partido, ou o prefeito, ou quem seja, pode trocar para sair em outra agremiação partidária. Essa é uma janela consideravelmente importante da democracia. Importante. Às vezes o camarada está desenvolvendo um projeto ali e prefere mudar. Ele tem esse período para fazer isso. Os rumos da cidade, eles vão mudando, né? Vamos dizer assim, o rumo da política, vamos dizer assim. Não o rumo da cidade, o rumo da política. Hoje nós estamos vendo aí muita polarização na política, direita e esquerda, né? Então, se você não está num desses dois espectros, você fica aí meio fora das questões políticas, né? Então, a questão do PT e também do PL, vamos dizer assim, né? E Jundiaí não é diferente. Jundiaí mostrou que é uma cidade que teve um lado, né? 65% votou na direita. Tem aí muita gente que votou na esquerda, mas 65% votou do lado da direita, e assim que começa a delinear a política nas cidades, tá? E nós tivemos na nossa região, veja, gente, como é importante conversar sobre política, os bastidores da política. Nós tivemos históricos na região da esquerda, em vários municípios, Itupeva, Várzea Paulista e Jundiaí mesmo, que não tem boas lembranças. Veja que Várzea Paulista ficou com, acho que 98 milhões na época, foi Eduardo Pereira o prefeito, isso. Deixou lá com fornecedores levando lixo na porta da prefeitura quando o Juvenal assumiu o governo, era esquerda. Em Jundiaí, o São Vicente ficou na UTI, o São Vicente estava internado no governo da esquerda, do PT. Esses caras mudam um pouquinho, né, do PT. A esquerda tem um modelo de governança complicado. Eles não conseguem, na prática na prática não tem gestores, né? Não leva a coisa tão a séria como deveria de levar. Quando nós tivemos o governo de esquerda no nosso município, veio gente de tudo quanto é lado. Você via pessoas de outras cidades, pessoas que você nunca viu na cidade. O secretário de transporte não sabia onde era Agapeama. É brincadeira. Então, como é que você vai dirigir uma cidade se você nem conhece a cidade? E foi isso que aconteceu, né? E não só aqui, como no Brasil todo. Aonde eles perdem, eles migram as pessoas para outras localidades que ganhou a eleição. E é por isso que acontece essas bandalheiras que acontecem. Eles visam só o orçamento da cidade. Itupeva também tem uma história ruim do governo da esquerda, que até hoje sofre consequências. O Juvenal levou um mandato inteiro de 4 anos, foi reeleito para sanear a cidade, para depois começar a desenvolver. Foi isso que aconteceu. Jundiaí não foi diferente. Ainda bem que Jundiaí o orçamento é maior, né? Mas demorou 2 anos para começar a engrenar a cidade. Fica estagnado. Perdeu 2 anos de governo. O Luiz Fernando encerra agora os 8 anos do seu mandato, né? Dos 2 mandatos. 2 de recuperação. Mas com 2 que ficou pagando conta, ficou fazendo uma loucura para conseguir saldar as dívidas da prefeitura. Hoje não. Hoje a cidade volta a ser a referência que sempre foi. Bom, Tico, nas últimas eleições, o Luiz Fernando foi reeleito com mais de 75, 80%. 70% dos votos. Tudo isso que a gente está falando aqui, os dados, o sistema de saúde funcionando, o sistema de educação, projetos de inovação, mundo das crianças, desemparedamento da escola, os parques, a cultura e tal. Acho que a população começa a ter essa percepção de que a cidade, eu disse isso várias vezes ao próprio Luiz Fernando, é um organismo vivo. Quando as pessoas veem que esse organismo começa a funcionar, que problema toda cidade tem, sempre vai ter. Mas quando começa a funcionar bem, as pessoas começam a reconhecer também, né? Veja a inovação, inclusive, do transporte. Os ônibus, a frota quase toda trocada, agora tem esse negócio de... Esses negócios que você liga, como é que chama? Wi-Fi, essas coisas modernas aí, né? E tem a capacidade da cadeira lá, que é o cadeirante, o elevador. São todas coisas, necessidades que precisam ser resolvidas, e não é de hoje para amanhã, né? Não. Mas são projetos que vão sendo implantados. Luiz Fernando e os seus gestores escolhendo cuidar das pessoas, Itamar. As pessoas moram em Jundiaí, as pessoas vivem em Jundiaí. Não adianta de fazer grandes obras, fazer viadutos e as pessoas morarem embaixo da ponte. Então isso é muito complicado, Itamar. É responsabilidade de governo.
Então Luiz Fernando teve essa responsabilidade e aí agora aparece, no final do governo do Luiz, aparece. Por quê? Uma coisa que é interessante, Itamar. Luiz Fernando é um grande prefeito, excelente prefeito. O Brasil inteiro aclama o Luiz Fernando hoje. O Luiz Fernando é a referência no Brasil. Quando você fala de um prefeito que é referência, Luiz Fernando é um prefeito que é uma referência no Brasil todo. Quem viaja, olha, você é de Jundiaí, que bela cidade. É a melhor cidade do Brasil para idosos. É isso aí. Com dados importantes de DH e tal. Mas por quê? Porque ele é um grande gestor. Eu digo que o Luiz Fernando é vocacionado para a política, sempre foi um cara vocacionado para a política. E ele criou um sistema de governança que pôs o Parimoski como CEO da prefeitura, vamos dizer, de uma empresa. A gente cuida disso como se fosse uma empresa, o dinheiro bem gasto, né? Dinheiro bem investido, vamos dizer assim. E aí o Parimoski é um CEO de uma empresa. Não tem esse negócio de ganhou a prefeitura, ganhamos o governo e aí entra o secretário de porteira fechada. Aqui não acontece isso aqui não, amigo. Todo mundo tem competência. Mas tem que se reportar ao Parimoski. Então ele é um gerente de todas as pastas, que nós todos, a minha pasta se reporta a eles, e aí tem um sistema de governança. Aí todos também têm que agir em conjunto. Então não tem esse negócio, ganhou, eu tenho uma pasta tal e aqui é do meu jeito. Não, senhor. Não pode ser assim, né? Não pode ser assim. Para governar uma cidade tamanho de não pode ser assim. Não pode ser assim. E veja, essa colocação sua é importante à medida que você tem um plano de governo, que o Luiz Fernando fez, e a gente vê uma série de ações sendo realizadas na cidade que contemplam o plano de governo, estão sendo entregues. Isso mostra essa coerência que você está demonstrando aí. É preciso essa coerência porque é dinheiro público, né? Porque aí você tem um controle de gastos. Tá. Aí você tem um controle geral de gastos. Se você deixar solto, como a gente viu em outros governos aí, a coisa descamba, né? Olha, Tico, de 14 a 16 anos, os jovens têm até 8 agora de maio para tirar o título de eleitor para votar. Como é que você está vendo a percepção, eu não vou nem dizer de 14, mas de 16 anos, os jovens de 16, com relação à política? Porque você tem a questão da violência, você tem a questão da escola, você tem a questão da capacitação, né? E da vivência como um todo na família. Você acha que o jovem já está começando a ter uma escola aí de política para os jovens? Eu acho que sim, Itamar. O jovem hoje é muito mais antenado. Precisa, né? Não, mas ele é mais antenado. A gente, às vezes, subestima as pessoas, né? Olha, antigamente o jovem não ligava muito para isso. Mas hoje a gente vê que tem jovens mais antenados, até porque a competitividade hoje está muito grande no mercado, né, Itamar? Tanto nos estudos quanto no seu primeiro emprego. Então ele está vendo a dificuldade que... Então cada vez mais o jovem tem que estar informado, ele tem que estar especializado no que ele gosta de fazer, ele tem que estar preparado. E eu sinto que o jovem está mais antenado, Itamar. Veja, o próprio plano de governo do Luiz hoje está sendo realizado isso. Esse ano já foi formada aquela nova comissão de jovens, acho que são 20 e poucos jovens, e eles, nas escolas da rede municipal, não são selecionados, eles dão ali opinião do caminho da escola, de como funciona a escola, o que eles querem. Ajuda no plano de governo. Isso, integrar a vontade deles, a visão deles de mundo junto ao governo, é uma luz para trazer esses seres humanos, eu vou chamar assim, porque não é questão partidária, é questão que você falou, de envolver as pessoas nesse organismo, que é a cidade de Jundiaí, né? É isso mesmo. As pessoas têm que estar antenadas, Itamar. O dinheiro público é muito sério, é uma coisa muito séria. Hoje, a gente vê que as pessoas estão mais ligadas em política. Até porque aconteceu tanta coisa nesse país, rapaz. A pandemia, o que você falou aí, os gastos, mensalão, essa coisa toda. Então as pessoas, elas cobram mais dos governantes, né? A gente conversa muito assim com o Miguel. Eu às vezes falo, Miguel, a gente já tem algum tempo de política, né? O Miguel, eu estava falando com o Miguel, poxa vida, como mudou isso? Como mudou? As pessoas viam os políticos lá em cima, né? Hoje não. Tá igual. Hoje está muito próximo, gente. Né? Hoje é muito próximo. Então, é dessa forma que tem que ser mesmo, Itamar. Veja, você falou do Miguel Haddad. O Miguel tem uma série de projetos, aliás, hoje mesmo eu falei no rádio. Tem uma verba que ele conseguiu para uma entidade, chegou aí essa semana. Uma série de desdobramentos da função do político como deputado federal, deputado estadual. O Luiz Fernando, como deputado federal, desenvolveu o projeto para a Guarda Municipal de armamento e de uniforme e tal. Então, é a ação do camarada na esfera federal, estadual e no município. Tudo isso conta muito. Eu quero emendar isso com o seguinte, Tico.
você poderia ter continuado na Câmara. Você foi vereador 3 vezes vereador, né? 3 vezes. E presidente da Câmara 2 ou uma? Uma vez. Uma vez presidente da Câmara. Aí você decidiu, em algum momento nesse projeto que está no projeto político, está no projeto da cidade, você lá no partido elegeu alguém, ajudou o grupo, claro, e virou superintendente da FUMAS. Quer dizer, você está trabalhando na habitação, a gente já falou um pouco sobre isso. Um exemplo como o seu, o Cristiano Lopes foi vereador, secretário de esportes, aí vereador eleito de novo, ele abriu mão lá da cadeira e virou secretário de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, criou a FENS, que hoje é uma política pública aprovada, o Bino já lá apresentou o projeto, já aprovaram, né? Então essas articulações que vocês fazem, lhes dão experiência para o sentido legislativo, agora você tem o executivo, o mesmo Cristiano. Itamar, vamos dizer assim, vereança não é cabide de emprego. Não é para você estar lá, aquilo não é emprego, gente. Você tem que estar à disposição da comunidade, da população. Eu fui 3 vezes vereador. Não tenho nada contra quem fica mais. Eu não saí mais, Itamar. Eu me lembro que o Tico falou para mim, não sou mais candidato a vereador, eu não acredito. Eu falei, é isso mesmo. E não foi mesmo. Foi uma decisão. Porque eu tinha certeza naquele momento que eu podia contribuir em outra área. Ótimo. Essa visão é importante. Então eu poderia contribuir em outra área. Não parece, Itamar, parece que eu tenho menos, né? Mas eu já tenho 32 anos de vida pública. Bastante tempo. É bastante tempo. Eu passei com Benassi, eu comecei com Benassi lá atrás. Aí nós passamos por Miguel Haddad, Ari Fossen, Miguel de novo, Luiz Fernando, esse excelente prefeito que nós temos, né? Então nós temos aí cases de sucesso e eu tive toda essa experiência de estar com esse povo, né? De estar contribuindo para o crescimento da cidade. Então isso eu acho que é muito importante, vivência política. E aí o legislativo ele é muito importante porque te dá bagagem, mas chega um momento ou que você... Que é aquilo, né? É aquilo, parei. Então eu vejo o político dessa forma, vamos contribuir, mas em outra área é o que a gente faz hoje. Tem um outro exemplo para você. Olha como é bom conversar, gente. Eu falei essa semana, inclusive, com o Ademir Pedro Vitor, engenheiro, na rádio, sobre as obras lá do Futurucaia, né? A transposição que está sendo feita, as obras da região ali, a reforma do parque. E ele comentou, ele tem 30 anos, acho que também 30, 32 de vida pública. O Ademir já foi vereador, já foi secretário várias vezes. Foi da DAI também. Foi da DAI. Então, em várias áreas, sempre contribuindo. E esse é um envolvimento mesmo da pessoa, né? O próprio Castro Siqueira, o saudoso Castro Siqueira, foi vice-prefeito, secretário, foi vereador também, né? Foi vereador também. E é um camarada que sempre esteve ao lado do cidadão, o Castro, né? Então, olha, nós temos cases aí de... Não conheço ninguém, que conhecia tanto a cidade de Jundiaí, nomes de rua, estou falando, não só bairros, como o Castro Siqueira. Você lembra disso? O Castro sabia onde estava o tubo na rua. Era impressionante. Você fala o nome da rua, lá na esquina Natal. Ali tem um problema assim, viu, gente? O Castro era Eu uma usei enciclopédia. o Castro Siqueira, o saudoso Castro, num exemplo na rádio esses dias, porque as pessoas estavam reclamando na Samuel Martins, isso quando ele era secretário de Serviços Públicos. As pessoas reclamando muito no rádio, eu ia lá fazer matéria, sempre fui fazer matéria na rua, sempre gostei, além de apresentar o jornal, e o Castro me falou, não, esse não foi o Castro. Não foi o Castro, sim. Perdão, foi o Walter Costa Silva Filho. O Walter é outro exemplo também. Outro exemplo. Foi secretário, agora superintendente do DAI e tal. O Walter. As árvores da Samuel Martins são muito grandes e todo mundo reclamando. Eu fui lá, fiz a matéria com as pessoas na Samuel Martins, entramos ao vivo, falei, bom, agora precisamos ouvir o secretário. Liguei pro Walter. Walter, o problema é esse, você fala? Claro que eu falo. Entramos ao vivo do gabinete dele na rádio. Qual que é o problema lá, Walter? O problema lá é que a gente terminou a avenida, as pessoas não esperaram, porque gostam de plantar, e foram plantando a torre. Plantio desordenado. Então, é isso mesmo. A culpa não é da prefeitura, nós vamos lá ajudar, nós vamos lá resolver. Como é que você tira uma árvore dessa hoje, Itamar? Exato. Difícil. Mas o que eu quero mostrar é o seguinte, Chico, e você tem essa característica, está à disposição para enfrentar o problema e falar com o cidadão. Essa é a melhor receita, né? Não, mas é isso, Itamar. Eu vejo a política dessa forma. A gente tem que estar à disposição da população, né? E a hora que você vê que, olha, já deu, isso aqui já deu para mim, né? E deixa um cara novo, que a gente falou do jovem, e contribui um pouco com a cidade. A alteração nesse sentido, ele é muito bom, Itamar, né? Então você tem pessoas que representam bairros, entidades, religiosidade. Então nós temos aí toda a cidade representada na Câmara Municipal. E eu falei, para mim já deu, e aí eu vou para um outro setor que a gente possa contribuir um pouco mais. Você pediu para ir para a FUMAS?
Ô, Itamar, Como é que foi? você conhece minha história lá de trás, né? Isso. Então, a gente, para trabalhar num setor social, acho que a gente tem que ter empatia com a população, tem que ter vivência. Tem que ter vivência, tem que saber... Quer que eu te falo? Posso te interromper? Pode. Um camarada que só constrói apartamento de luxo, um camarada que só constrói condomínios de luxo, não sabe o que passa o cidadão que precisa de uma casa de 1 a 3 salários mínimos. Então não dá para falar que um camarada desse, um empresário desse, tem qualquer tipo de projeto para a cidade. Se precisar, eu falo o nome. Comigo não tem problema não. Mas é mais ou menos isso. Você veio de uma região Você muito tem que ter carente, empatia né? com a população, rapaz. Muito Não adianta. Você tem que saber. Jogou bola no bairro, né, tio? Na favela. A gente cresceu na favela. Meus amigos, a gente cresceu na favela. E eu falo com orgulho. Até porque a favela revelou um político para a cidade. As pessoas me conhecem, favela Itamar. revela político, revela jogador de futebol, revela artista, é isso mesmo. É isso, eu não Somos tenho problema nós. nenhum de falar isso. Somos nós. Né? E aí a gente tem empatia com essa população, a gente entende o que esse povo passa, né? Então, e a gente tenta resolver da melhor forma possível. É dessa forma que tem que ser, Itamar. Nesse mês de abril, que é o mês que termina a janela, a gente está falando disso, quantos partidos fazem parte da base do governo hoje, em média? E como é que está o PSD na sua formação? O PSD vem bem. Vou falar primeiro do PSD, né? PSD, lógico. O PSD, nós filiamos, já estamos terminando a janela, né? E nós Dá trabalho isso aí? Dá muito trabalho, dá muito trabalho. Até o último momento, viu? Até o último minuto, vamos dizer assim. Mas a gente vem com o time completo, são 20 nomes, 6 mulheres e 14 Tem a questão homens. da proporção. Proporcionalidade, então são 30% para cada sexo, né? As mulheres agora não saem só para completar a chapa, não Não, saem tem que sair para sair firme mesmo, né? Hoje tem o que na Câmara? Só a Kézia. Só a Kézia, mas a gente vê mulheres aí importantes no cenário político que pode chegar também, a gente luta para isso, né? É importante. Mas a gente sai com o time completo, eu volto aí com 3 vereadores agora, né? O PSD completa a nossa chapa com 3 vereadores que migraram, até porque eu peguei o PSD recentemente. Quem que veio o PSD? Veio o Daniel Lemos. Isso, Danielzinho. Veio o Fauás também, né? Fauás. Foi presidente 2 vezes da Câmara também. E o Caixão? O Cícero da Saúde. O Cícero da Saúde. Isso, o Cícero filiou com a gente também. O Daniel da região lá do Grande Retiro. Camarada da minha região. Todo mundo gosta muito do Daniel, viu, Tico? É um ser humano fantástico. E eu vou dizer uma coisa para você, que a gente está falando aqui na prática, né? Não é fácil atender o cidadão. Eu vou dar um exemplo rápido ali na Vitor Meirelles, esquina com a outra... Você mora naquela região, né? Mora naquela região. É uma região maravilhosa, ali tem tudo, mas o Daniel atende muito. Mas você veja, Tico, a gente está passando pelo problema de dengue, né? E eu tive dengue, fiquei uma semana destruído, levei uma chacoalhada boa. E aí naquela região da Vitor Meirelles, ele tem uma praça grande, os moradores de Candeiro foram atrás do Daniel. Aí o Daniel, vamos colocar a placa. Aí o Daniel providenciou, foi legal, colocou uma placa lá, não jogar lixo e tal. Mas é impressionante, gente. Tem coleta de lixo, tem coleta de lixo reciclável, tem os inservíveis, que é de quinta-feira, tem tudo. A prefeitura tem estrutura para atender. Mas o filho da mãe, o morador, de madrugada ele vai lá e as câmeras agora pegam. O cara vai lá e coloca o lixinho fora do lugar. O povo, olha, por que o povo ainda é assim? E aí o meu filho, que mora naquela região, falou, pô pai, eu não posso nem falar do Daniel, porque ele veio aí, atendeu a gente, conversou. Meu filho é bom de conversa também. Isso aí. E eu falei, mas e aí? Mas reclama com ele, falei, né? Falou, pai, o Daniel já veio aí, reuniu, pôs até a placa. O povo tem hora que não ajuda, tipo. Mas é assim, em todos os lugares. Mas a gente não pode, tem que insistir. Tem que educar, tem que ser parceiro da população e até que um momento eles vão entender isso. Porque a dengue está aí. Está aí, está muito grave, né, Itamar? Mas aí nós temos então um grupo também, né, Itamar? Nós temos aí alguns partidos na base, nós temos aí 6 partidos lançando chapa completa e temos outros partidos também. Mas nós temos aí em média 8 a 9 partidos na base de sustentação aí da nossa coligação, vamos dizer assim. Gente, quando o Tico fala base de sustentação, é base do projeto ou dos projetos que estão sendo desenvolvidos na cidade. Isso. É importante se entender isso, né, Tico? Isso. E quais são esses projetos? Você deve perguntar, Itamar, mas que projeto é esse? Projeto é o projeto que envolve as crianças, é o projeto da saúde, da educação, da infraestrutura, da cultura. É tudo que a gente está vendo um pouco, né, Tico? Itamar, a população aprovou o governo Luiz Fernando. Certo. Então, o sarrafo subiu, Itamar. Tá. Nós temos que manter e melhorar ainda. Então, a gente chegou num nível de excelência, um nível bacana em nossa cidade. Eu costumo dizer, quando o Jundiaí está ruim, em algum aspecto, as outras cidades estão muito pior. Não, se fizer comparação... Não dá. Você sabe que conversando com o Adilson Fredo na rádio,
Nessa semana aqui, de manhã, o Adilson falou isso, o Adilson sofrendo, eu até falei, Adilson, eu vou comentar no podcast, ele falou, pode comentar. Falou, eu sou um defensor do projeto que existe na cidade, do Zé Antônio Parimoski, do Luiz Fernando, em função de tudo que a gente... Porque o Adilson viaja muito, né? Sempre viajou muito. Sim. O Adilson conhece o Brasil, viajou muito. Ele fala, se você vai para fora, você não vê onde voltar para a cidade. É isso mesmo. E é importante essa fala e essa comparação. Quanto mais a gente viaja, mais orgulho nós temos na nossa cidade. Minha cidade é boa, é verdade. É verdade. Isso é uma realidade. E não estamos dizendo aqui, mais uma vez, que está 100%. Não, sempre tem problema. Sempre tem. Mas você colocou bem, tem um sarrafo, tem uma régua. Tem uma régua que ela elevou. Para baixo não pode Não mais. dá, tem que ser para cima. E aí, como é que você vai tirar um projeto que vem dando certo na cidade? É uma responsabilidade do Luiz Fernando, de Miguel Haddad, de todos nós. Falou tudo. É isso? Apresentar um case que seja importante para a comunidade, que dê continuidade a isso, que dê sustentabilidade para isso. Nós já sofremos com isso, Itamar. Bastante. A população quis mudar. A população jundiaense sabe. Quis mudar e sofreu com isso. Sofreu bem. Sofreu muito com isso. Então, é um time que vem ganhando, é um time forte, e tem que se manter esse time. Você sabe que eu tenho outro exemplo, 2 exemplos importantes que eu gosto de falar. Um deles é o seguinte, o Cícero, você falou do Cícero, o neto dele, ou neta, não lembro, eu sei que ele tem neto, está na rede municipal. O Fauás tem filhos na rede municipal, não é isso? Eu tenho meu primo, minha prima, eles tiraram, gente, isso para o prefeito é legal, é bacana, mas é uma responsabilidade a mais. Tirou o filho da escola particular, e muitos da escola particular estão colocando lá na escola pública, né? Porque não pode confiar, a creche é boa, essa referência é boa, mas você também tem a questão da demanda para atender. Então, quando você começa a ver pessoas, e eu estou falando de pessoas da minha família, pessoas que a gente conhece, que estão ali... Isso acontece muito, Itamar. Eu vou dizer mais. Acontece muito. Eu vou dizer mais. Só para a gente terminar, eu quero falar um pouquinho de política. Na semana que eu fiquei com dengue, eu fiquei muito ruim, tipo. Mais uma vez, hein? A morte passou perto de mim, não tem aquela musiquinha? Essa noite, a noite passou perto, não tinha uma musiquinha assim? Eu tinha pego lá o Covid lá atrás, sem vacina, mas Deus sabe o que faz, a gente está nos planos de Deus. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Pronto. Veja, gente, tudo isso, tudo nos planos de Deus. A gente está fazendo plano aqui, mas é Deus que manda. Mas o que acontece? Você fica uma semana bem ruim, e na quinta-feira que eu estava ruim, Tico, eu acordei desesperado. Você perde energia, igual jogo de videogame, você só fica sem energia, muito fraco e tal. E é remédio para febre, tem que esperar, é um negócio. Eu acordei umas 10h30 da noite, muito ruim, falei para minha mulher, não, vamos no mercado comprar, porque você não consegue comer nada, não tem vontade de comer nada. Eu falei, vou comprar eu dei vontade de comer um pão sovado, que é macio, eu preciso, eu estou sem energia, ou vamos internar. E a minha mulher falou, vamos para o Unimed? Eu falei, não, vamos para São Vicente. É isso mesmo. Eu estou te falando. Eu falo para minha família, se acontecer alguma coisa comigo de grave, São Vicente. Eu tenho convênio, porque eu fui diretor da associação comercial e a Vitalícia tem um desconto lá, então é benefício deixar vir. Mas quando eu falei da internação, aí eu falei, não, eu vou para lá, a gente avisa alguém, porque a gente conhece as pessoas e às vezes no convênio pode ser não conhece, sabe nem quem é. Você tem razão. Você entendeu? Então, essa confiança da população é a tradição que mora nisso que você falou. Vamos mudar, mas vai mudar para quê? Eu vi um negócio, tipo, vamos lá. Gente, eu não quero colocar o Tico aqui, bastidores da política, um camarada político, tem experiência, mas eu quero aproveitar o tema e dizer o seguinte, eu vi um empresário da cidade do setor, se eu quiser que eu fale o nome, eu posso, falar para mim, que é o pré-candidato a vice-prefeito, pré-candidato a vice-prefeito da cidade, da área da construção civil. A empresa dele cresceu tanto, o político da família chama André, então não vou falar quem é, né? André Benassi, esse é o político da família, o outro não é, mas ele é tão fraco, não tenho nada contra a pessoa, a gente está falando aqui de projeto para a cidade, político, é coisa séria. A empresa cresceu tanto, que criou outro nome, e essa outra cresceu tanto que agora ele pode ficar 6 meses afastado da empresa, sem fazer falta, para ajudar a cidade. A pergunta que eu faço, Jundiaí está precisando de ajuda, sim? Você faz apartamentos e faz casas em condomínios particulares durante 20, 30 anos, agora eu vou ajudar, agora você vai ajudar a sua cidade, e aquelas pessoas que estão precisando faz tempo. O laboratório já está pronto, Itamar. Não precisa fazer teste, não, filho. Não dá para fazer teste. Não é brincadeira um negócio desse, não pode ser verdade, não é. Eu não vou deixar isso passar em branco,
Eu vou fazer várias falas com relação a isso no WhatsApp, vou fazer vídeos, porque eu sou nascido aqui, tenho orgulho de ser nascido aqui como você, Tico. Eu também vim da Agapeama, do São Camilo. A gente sabe como a vida é difícil, tem que trabalhar, estudar, se formar, sabe o que o vizinho passa, sabe o que a família passa. A gente não pode deixar alguém que está lá, vivendo no luxo, e ter a pachorra de dizer, Itamar, eu vou ajudar a minha cidade. Eu queria só tentar resumir isso aí. Estou nervoso, hein? Eu percebi que você está meio exaltado. Pô, a gente precisa ter respeito com o povo, com o eleitor. Política é grupo político, Itamar. Isso. Política, a cidade é o que é, porque tem um grupo importante governando a cidade. Isso aqui não é uma vontade individual. Quando você vê uma vaidade, um individualismo, uma vaidade querendo governar a cidade, não dá, Itamar. Sai da régua. Sai da régua, sai do que é normal, tá? Do que é próximo do que tem que acontecer. Agora, olha, eu acho que eu tenho que ser. Pô, que conversa é essa? Não dá. Não é assim, Itamar. Tem que ter experiência. Qual a entrega que você já fez? É aquela história. Que time você jogou, irmão? Isso! É isso. Acabou de falar. Que jogador, quantos gols você fez, cara? Pra jogar num time grande? Quantos campeonatos já ganhou? Opa, peraí, não é assim. É verdade, acabou. O jogador de time grande tem que ser jogador, cara. Você viu os filmes de beisebol? O camarada vai entrar num time, ele tem que ter um histórico muito bom. É isso senão mesmo. Não entra. É Na isso empresa, pra você virar encarregado, né? Pra você virar... Nós estamos com o Marquinho Boleiro aqui, que né, tá nos acompanhando aqui, né? Num dos bastidores. E ele entende bem, né, Marquinho? Em que time você jogou para jogar nesse time, irmão? Isso. É isso, tem que ser isso. Essa é a palavra. É isso. Quantos gols você já fez, amigo? Qual a tua posição? Isso, que você amigo. realizou? Gostei desse currículo. Para a gente finalizar, eu quero falar do governador Tarcísio, que foi uma grata surpresa para o estado de São Paulo. Um camarada técnico e hoje, inclusive, além de falar dessa grata surpresa, a gente tem esse histórico de exemplo. Você vê, o governador é um cara técnico, veja como está surpreendendo de maneira positiva o estado de São Paulo e o Brasil. E a gente tem aqui, você sabia que o Tarcísio, numa reunião com o Luiz Fernando e o Parimoski, o Tarcísio falou para o Luiz Fernando, gente. Queria levar o Parimoski. Você não pode deixar esse moço aqui comigo no governo do estado? O Luiz falou, eu preciso desse moço lá. Esse moço, o Jundiaí precisa dele. Precisa dele. Mas veja o que eu quero dizer, veja a capacidade que tem o Tarcísio, a visão sistêmica de desenvolver projetos. É um exemplo que a gente tem aqui em Jundiaí. Então o povo tem que se apegar também, né? É isso. A gente não está mais falando de figura política. O Tarcísio é exemplo disso. Não é? Gestão moderna, é o gestor, na essência da palavra, administrando um Estado, a locomotiva desse país. Locomotiva econômica do Estado de São Paulo. Então é um grande Estado da União, né? E aí, um cara preparadíssimo, não é do meio político, mas provou que o que faz a boa política são grandes técnicos. E aí o Tarcísio vem, um cara que vem executando, que vem acontecendo, fazendo as coisas acontecerem. Um cara que ninguém conhecia há um ano antes da eleição, mas que chegou chegando, vamos dizer assim. Tinha histórico. Tinha histórico do quê? De realização. Nós temos esse jogador aqui. Nós temos. Aí não tem outro. Oxalá todas as cidades tivessem um cara que nem o Parimoski, comandando as prefeituras, ajudando o prefeito a dirigir as prefeituras. É esse o recado que eu queria. É isso. Tico, eu agradeço demais que o nosso objetivo aqui é levar às pessoas esta linha de raciocínio. Colocou muito bem. O Tarcísio é uma grata surpresa e nós temos um Tarcísio Jundiaí, que é o Parimoski, que veio desde a época do Benassi. É isso então mesmo. A história conta tudo. E aí é como o Marcinho fala, Boleiro, lá que time você jogou? Meu amigo, tem entregas, tem realizações, tem obras, tem projetos. As pessoas se embasar nisso e não só na vontade. Preparado, né? Itamar. Preparado né? para dirigir essa cidade. Mais uma só para finalizar. O que você sentiu da experiência de Câmara Municipal 3 vezes, né? 3 legislaturas, e aí agora como superintendente da FUMAS no Executivo, para realizar projeto, para fazer o que você queria? Como é que você está vivendo isso? Grandes experiências, Itamar. Para mim, sempre um aprendizado e sempre agradecer a Deus por isso, né? De ter dado essa oportunidade da gente contribuir um pouco com a cidade. Essa cidade aqui, a minha família é daqui, eu não tenho plano B. É verdade? Eu não tenho plano B. Lindo. Né? Aqui o plano A, B, C, D é Jundiaí, amigo. Adorei temos isso. Que cuidar disso aqui, rapaz. Adorei e temos isso. que cuidar para não chegar gafanhotos na cidade, não. Tá? Adorei isso. Não tem isso plano B, aí. eu também não tenho plano B. Gente, agradecer demais, Tico, mais uma vez, obrigado. Aqui nos bastidores da política a gente tem história,
conteúdo, resultados positivos, e o objetivo é levar isso a você. Assista, compartilhe, comente com os amigos, faça o seu comentário. Nós não somos aqui donos da verdade, mas nós temos uma vivência de vários anos que nos demonstram aí a oportunidade de crescer, porque nós crescemos, nós somos amigos da mesma época, eu digo, cada um na sua profissão. Verdade. A gente cresceu e conseguiu trazer muita gente com a gente ajudando. É isso mesmo. Isso é a vida, isso é a vida, isso é a vida. E eu já passei perto 2 vezes, gente, e você não faz ideia, essa lacuna de você estar na vida, tipo, e do nada, assim, você pega uma distância, a saúde está aqui, ó, aí você fica aqui inabilitado, fica aqui sem energia, é um parênteses que Deus mostra para você, alguma coisa Ele quer mostrar. Isso aí. E o que Ele está mostrando para mim é que eu tenho que fazer cada vez melhor pela cidade que eu moro, eu também não tenho plano B, e espero que você entenda isso, que eu quero que você tenha uma vida boa, como nós temos a nossa vida boa. Tem que trabalhar, tem que estudar, tem que lutar, não cai do céu, tem que rezar, meu sogro fala, tem que rezar, mas tem que mexer os braços, né? Isso aí. Mas obrigado, Tico, obrigado pela participação, eu tenho certeza que contribuiu muito. A gente vai falar mais vezes aí nesse período político. Eu vou começar a fazer as lives dos bastidores da política. Eu quero fazer live aqui para a gente fazer essa discussão. Eu quero as pessoas dando opinião. Prazerzão estar aqui, Itamar. Grande abraço. Me chame sempre. Grande abraço a você. Curta, compartilha aí.